Lei seca, motorista bêbado pega no sono na hora do teste do bafômetro na Candangolândia. Guará, briga de flanelinhas, moradores de rua e artesãos têm faca, arco e flecha. Férias interrompidas, o governador Ibanez Rocha avalia convocar deputados distritais para votação de pacote emergencial. E superação, paciente diagnosticado com esclerose lateral cria sistema para voltar a falar. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, se você está desanimado, reclamando da vida, prepare-se para essa reportagem. José desenvolveu um software e criou instrumentos de graça para melhorar a comunicação de quem sofre com a esclerose lateral. Ele transformou a dor e o sofrimento causados pela doença em esperança. Gabriel se lembra com tristeza de ter vencido a última partida de tênis jogada contra o pai. É que José teve dificuldade para segurar a raquete e acertar a bola. Foram os primeiros sinais da doença. A partir daquele dia, ele foi submetido a uma série de exames médicos e diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Uns 2 ou 3 dias depois, se eu não me engano, nesse espaço de uma semana, foi quando eles foram nesse médico e aí ele chegou chorando em casa com a minha mãe. Tinha descoberto que era algo relacionado ao neurônio motor. E aí eu percebi que tinha algo errado ali, né? Esta médica explica que a doença é grave, ataca os neurônios motores e não tem cura. E aí, com o tempo, né, de uma forma geralmente assimétrica, ele começa a você perder as forças, ou dos braços, das pernas, da dificuldade de falar, de engolir. Se sabe já que 90% desses pacientes que a gente chama de esporádicos, né, que eles não têm uma causa definida, mas 10% deles são realmente de origem hereditária. A mulher de José conta que cerca de 6 meses depois do diagnóstico, o marido perdeu os movimentos do corpo. Casados há 20 anos, ela diz que a adaptação à nova realidade foi muito difícil, principalmente quando o marido não conseguia mais falar. A gente nunca imaginava que a doença ia progredir tão rapidamente, né? Em 6 meses ele perdeu todos os movimentos e no ano seguinte ele perdeu a fala também. Então, era uma dificuldade a gente se comunicar, a gente tinha que soletrar todas as letras, a gente ficava inventando formas de se comunicar com ele, às vezes ele ficava estressado porque a gente não conseguia entender o que ele queria. Por conta da doença, José perdeu a voz em 2014 e começou a usar programas de computador para se comunicar com a família, mas nenhum agradou ao engenheiro de software. Foi quando ele teve a ideia de criar o próprio aplicativo. Um ano depois, a ferramenta ficou pronta, agradou a família e José não pretende parar por aí. Ele quer aproveitar cada movimento dos olhos para escrever letra por letra no computador e desenvolver projetos para ajudar outras pessoas. Como o aplicativo não é exclusivo para pacientes de ELA, eu tive muitos pedidos para criar uma versão para celulares e tablets, Android e Apple. Já estou trabalhando nisso e deve estar disponível até o meio do ano. Por enquanto, ele precisa do computador conectado a um leitor de íris para conversar com a família. O aplicativo We Can Speak pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais. O engenheiro de software está satisfeito com o resultado. E a possibilidade de ajudar uma única pessoa que seja é muito gratificante. A mulher do José é puro orgulho. Eu sou muito orgulhosa dele, eu sou fã, assim, número 1, ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, assim, você não vê o Zé reclamando de nada, entendeu? Tá sempre sorrindo, fazendo piada com os amigos, então ele é muito especial. Que belo exemplo, hein? E olha, os contribuintes já estão recebendo em casa os boletos para pagamento do IPVA de 2019. O valor pode ser pago em cota única, com desconto de 5% ou parcelado em até 4 vezes. Segundo o calendário de pagamento definido de acordo com o número final da placa do veículo, os primeiros vencimentos serão em 18 de fevereiro. Quem não receber o documento em casa deverá imprimir no site da Secretaria de Fazenda, inclusive aquele proprietário que tiver direito a abatimento do nota legal. Mais informações no site fazenda.df.gov.br.
Agora o tempo, hoje voltou a chover em algumas regiões do DF e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas mais fortes são esperadas para o fim de semana, com previsão de trovoadas. Olha aí, para amanhã a previsão é de tempo nublado e parcialmente nublado, com névoa seca, e a temperatura vai variar entre 18 e 27 graus. O IMET ainda emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas nos próximos 2 dias. O dia amanheceu assim, cinzento, chuvoso, e as chuvas podem chegar a 55 milímetros ao dia, com ventos intensos de até 40 quilômetros por hora. A Defesa Civil, inclusive, divulgou aviso com o mesmo alerta. De acordo com o IMET, há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Hoje o sol até pode aparecer, mas quem vai mandar mesmo no dia é a chuva. O clima vai ficar assim durante todo o fim de semana. A mínima fica em 18 graus e a máxima não deve passar dos 26. Mas para quem gosta do calorão, calma, hein? Pois segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ele vai voltar com força total na próxima semana, com as máximas em torno de 30 graus. Como você viu e acabou de ver, as chuvas dos próximos dias podem vir acompanhadas de raios e trovoadas. Mas em uma cidade do interior de Minas, parecia que elas vieram cheias de, sabe o quê? Aranhas, isso mesmo, aranhas. Os bichos pareciam cair do céu. Entenda melhor agora na reportagem. Olhando rapidamente, não dá para identificar, mas estes pontinhos pretos são aranhas. É isso mesmo, centenas delas juntas numa teia gigante. Olha só que lindo, uma teia grande, grande de aranha. Olha que lindo, chuvas de aranha. A chamada chuva de aranhas foi gravada neste sítio, em Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas, e viralizou na internet. A cena, por incrível que pareça, é comum, não nas grandes cidades, mas sim em áreas rurais. As aranhas que aparecem no vídeo são dessa espécie aqui, a Paravixia abistriata, uma das poucas no mundo que tem hábitos sociais, o que ajuda a explicar este fenômeno. Elas fazem longas teias, né? Elas armam redes de teias para caçar o alimento, insetos. Como a teia ela é muito fina, você não consegue distinguir ela muito bem. Então, o que você vai ter impressão é de que aquele mundo de aranhas, elas estão... Tem uma chuva de aranhas, né? Você acha que elas estão flutuando ali. Nessa época do ano, com o calor e a umidade, a chuva de aranhas fica mais frequente. E caso você trombe com alguma por aí, não precisa entrar em desespero. Apesar da dor e da picada, o veneno da espécie não é tóxico para adultos. Você precisa de apreciar, né? Porque é um fenômeno muito bonito de se ver, né? Olha, uma ótima notícia para os concurseiros de 2019. Promete ser, inclusive, esse ano, de muitas oportunidades. A previsão de cerca de 21 mil vagas em órgãos do GDF e da Justiça Local. Mas para conseguir uma posição no serviço público, é preciso ter muita disciplina e, claro, dedicação. Confira aí na reportagem. Giovana é advogada, mas a vida dentro de escritórios e tribunais não é o que procura. Por essa razão, ela decidiu deixar a Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, para se dedicar aos concursos. Ela quer ser policial rodoviária federal e, faltando menos de um mês para a prova, Giovana segue uma rotina bastante rígida. Tem as aulas pela manhã, que normalmente são 3 horas de aula. Final de semana, as aulas normalmente vão de 8 da manhã até as 9 horas da noite. E o estudo à tarde e à noite também, em torno de umas 4, 5 horas por dia. Além do estudo, ela ainda treina 3 vezes por semana com o personal trainer. Tudo para não reprovar no teste físico. O problema do pessoal que reprova no TAF é porque só se prepara depois que sai o resultado da prova. E aí é um tempo muito curto para você se preparar. E requer muito da gente. Se a gente não tem um condicionamento físico adequado, não tem outro resultado, é a reprovação mesmo. No Distrito Federal, a expectativa é que neste ano cerca de 21 mil vagas em órgãos do GDF e da Justiça Local sejam disputadas por concorrentes de todo o país. Shirley sabe das dificuldades e mudou alguns hábitos para conseguir a sonhada estabilidade do serviço público. Não cabe se exagerar nas coisas, então no máximo aí
uns 15 dias, tirar um dia de folga, mas uma folga mais mental mesmo. Não é para se entregar em festa ou bebida, é dizer não mesmo, deletar as redes sociais, né? Porque senão também ninguém se concentra e se isolar um pouco mesmo. Mas quem gosta da gente, quem quer o nosso melhor, entende que é uma fase e, se Deus quiser, vai dar certo. Gabriel Grangeiro tem uma empresa online de cursinhos preparatórios para concursos. Segundo ele, além de tornar estudo em trabalho, o candidato a uma vaga no funcionalismo precisa ter foco na carreira que deseja seguir. É importante definir uma carreira, então você não pode sair atirando para todo lado. Você escolhe uma carreira específica, carreira tribunal, carreira policial, área da saúde, e você pega ali o núcleo comum de disciplinas. Existem disciplinas que são sempre cobradas em muitos concursos, e elas vão ser cobradas novamente quando sai o edital, língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo. Com isso, quando sai o edital específico aí, já do concurso que você realmente quer, você já vai ter uma bagagem e poderá dedicar a maioria do seu tempo para revisar o que você já estudou e estudar o conteúdo novo que pegou os candidatos de surpresa ou que é uma matéria muito específica que não compensou antecipar, porque você não tinha certeza que o concurso ia sair. Beber e dirigir são duas coisas que não combinam, né? Apesar disso, ainda tem muito motorista que continua cometendo essa infração gravíssima. De acordo com dados do Detran, nos primeiros dias deste ano, já foram registradas 235 ocorrências envolvendo embriaguez ao volante. Um dos casos aconteceu nesta madrugada, quando o motorista bêbado acabou dormindo bem na hora do teste do bafômetro. As imagens feitas pela Polícia Militar mostram que o motorista não tem condições de ficar em pé. Ele não consegue falar com os militares e nem fazer o teste do bafômetro. Vambora. Enche o ar. Abre a boca aí, bora. O homem consegue emitir apenas um som. Bora, sopra aí. Sim, dormiu. O caso foi nesta madrugada durante uma blitz da Candangolândia. O homem foi autuado em flagrante por dirigir alcoolizado. A multa para quem dirigir bêbado é de R$ 2.934,70. A Vara da Infância e da Juventude lançou a campanha do Material Escolar 2019 para ajudar crianças e adolescentes em situação de risco. Interessados em participar têm até o dia 5 de fevereiro para contribuir com lápis, borracha, também giz de cera, mochila, cadernos e outros itens escolares. Os voluntários podem procurar a Rede Solidária dos Anjos do Amanhã, na 909 Norte, ou nos postos da Associação dos Servidores da Justiça do DF, espalhados pelos fóruns da capital federal. As doações são recebidas entre meio-dia e 7 horas da noite. Mais informações no site tjdft.jus.br ou pelo telefone 3103-3285. Uma pesquisa concluiu que o bullying sofrido na adolescência pode gerar alterações biológicas no cérebro das vítimas. A descoberta comprova o que muitos especialistas já observam na prática: o maior risco desses jovens desenvolverem transtornos de ansiedade na vida adulta. Por causa da minha mão, eu tinha um problema na mão. Aí eu sofria muito bullying, que eu tinha os dedos grudados, sabe? Eles eram juntos. Quando eu era pequeno, eu tinha o mesmo tamanho de orelha que eu tenho agora, só que com a cabeça bem menor. Então eu era chamado de Dumbo, de elefante. Mas será que quando a gente cresce, as consequências do bullying ficam para trás? Quem sofre bullying, eu acho que é difícil esquecer o que passou na infância. Eu sinto que eu trouxe um pouco de insegurança por conta do bullying. Problemas de autoestima, problemas para me relacionar com as outras pessoas, fazer terapia, porque eu achava super que o problema era eu. Um estudo inédito realizado com quase 700 jovens europeus durante 5 anos mostrou que aqueles que relataram casos mais graves de bullying na adolescência tiveram alterações neurológicas relevantes entre os 14 e 19 anos de idade. O resultado mostrou a redução acima do normal de 2 áreas do lado esquerdo do cérebro, conhecidas como putamen e caudado. Essas regiões são responsáveis, além das funções motoras, por importantes características psicológicas, como a regulação das emoções e da motivação. Todos esses fatores estressores externos, a gente sempre soube que eles levavam a um aparecimento maior de doenças psiquiátricas na adolescência e na vida adulta. O que a gente está conseguindo hoje com esse tipo de estudo de neuroimagem é traçar aonde esses fatores e essas alterações acontecem e se elas são de fato uma prova
biológica desse fator psicológico que está acontecendo. E o bullying ocorre com mais frequência justamente na adolescência, um período que já é delicado, com muitas descobertas e de desenvolvimento das relações sociais. Até por isso, segundo os pesquisadores, uma agressão psicológica intensa nessa fase pode ter consequências ainda mais negativas. Um exemplo é a maior incidência de transtornos de ansiedade na vida adulta. Mas saber identificar o nível de gravidade do problema é um grande desafio. O mais importante é conversar. Dar a possibilidade para ele de falar sobre o que está ocorrendo na escola ou na sua vida social e entender quem são os fatores estressores e como aquela criança está lidando. Para o Gustavo, foi justamente o apoio dos pais que o ajudou a lidar com o bullying agressivo que sofreu no início da adolescência. Com o tempo, né? Acho que do estresse, tudo, começar a aparecer marca roxa assim no braço, né? Eu gostava muito de estudar, gostava de ir para a escola, gostava de ficar com meus amigos. Só que naquela época eu não sentia mais vontade. Foi por causa do diálogo que a gente entendeu a situação dele, pôde ajudar ele, que senão não ia conseguir ajudar. Não saia daí, o Band Cidade está voltando já já.